a satisfação de encontrar essas pessoas com quem a gente compartilhou pelo menos 6 anos da nossa vida, certamente é uma renovação do nosso espírito. Isso revolve todas as minhas melhores lembranças, a melhor fase da minha vida. Aqui a gente pode presenciar realmente, conversar com as pessoas, ver elas, o que elas viveram e a história da FICEMES. Estamos aqui, evento científico de 55 anos da FICEMES, com o Dr. Cláudio Petrilli, da primeira turma, e ele vai dar aqui as primeiras impressões, o que ele espera desse evento. Isso aqui vai ser uma maravilha. Você vê meus antigos colegas, ver vocês das turmas anteriores, a meninada nova que vem vindo, e vão continuar fazendo essa faculdade uma das melhores desse país. Dr. Mauro Dinato foi meu professor na faculdade e atualmente é o presidente da Fundação Lusíada. E em nome de toda a Associação de Ex-Alunos, eu gostaria de agradecê-lo, principalmente pela possibilidade de aproximação da Associação de Ex-Alunos com a Fundação Lusíada. Dr. Mauro, muito obrigado de coração. Apesar de ser presidente da Fundação, hoje eu sou ex-aluno da primeira turma da faculdade. Então isso é mais do que obrigação apoiar essa nossa associação. Eu só tenho que agradecer, sim, o apoio e a ajuda de todo mundo da faculdade. Estou aqui com o Grilo, um amigo que a Associação de Ex-Alunos me trouxe. A gente sempre trabalhando junto, um cara muito ativo, muito participativo. Fala o que você quiser, Grilo, é contigo. O que eu tenho para falar é do imenso orgulho de participar de tudo, desde a construção, desde o apoio à associação, poder fazer parte desse movimento. Quando eu fui cooptado para a associação foi pelo Delroy. E eu falei só uma coisa para ele que eu me lembro com nitidez. Eu falei, eu topo, mas eu não quero cuidar só de festa. Eu olho para o espírito, para a necessidade da faculdade ter um suporte acadêmico. A gente é exemplo para essa geração e creio que nesse sentido a gente tem muito a entregar. Pesquei uma calor aqui. Ô, Júlio, você se sente acolhida? Você acha que o nosso ambiente é acolhedor, que as pessoas te recebem bem? Você acha que quando você acabar a sua formação, você vai ter oportunidade de compartilhar conhecimento com colegas da FICEMES também, outros serviços? Com certeza, só de eu poder estar aqui no podcast já é me sinto muito lisonjeada, então com certeza estou sendo muito acolhida aqui na faculdade. E a expectativa para a festa? Quebrar tudo? Como vai ser? Vai ter tubarões? Ah, óbvio, o tubarões vai quebrar tudo, a chama vai acender. O Dr. Jair já é conhecido da Rádio Pirata, a gente gravou um conteúdo excelente, falando aí da época da primeira intermédia, e isso ele retomou agora aqui no nosso congresso, foi bastante aplaudido, o pessoal gostou demais. Qual foi a emoção? Diferente da gravação que a gente teve lá no bar, como que tá? A emoção de vir para a faculdade é sempre grande, não tem jeito. O que a gente precisa realmente é sempre, e vocês estão fazendo isso muito bem, que é guardar a memória da faculdade. Exatamente. Uma coisa que eu não falei lá, porque o tempo também era curto, era que a gente não teve a oportunidade de documentar muita coisa que foi feita nas primeiras turmas. E a gente deixou muita coisa que a gente poderia ter documentado, a gente não conseguiu. Aqui é Ricardo Cury, da 33ª turma. Eu tenho o prazer de entrevistar pela Rádio Pirata Cissa, da 29ª turma. Cissa, o que aconteceu que você acabou indo para os Estados Unidos? Conte sua história. Eu tenho um marido que me enganou e falou que eu iria somente 1 ano e eu estou lá há 20 anos morando em Miami. Há histórias hilariantes para contar, mas a ideia que eu quero passar é muito mais para os alunos. O que é mudar de país, o que é, seja qual for a razão, por interesse profissional, por motivos pessoais, o mudar de país profissionalmente, pessoalmente e afetivamente. O Brasil faz falta e a FICEMES fez muita falta.
Estou aqui com o Dr. Marcos Zaccarelli, 14ª turma. Muito obrigado pela sua participação no Congresso de 55 anos da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E eu queria saber de você as suas impressões sobre esse evento. Espetacular, estou adorando. O conteúdo foi muito bem escolhido, coisas diversas, né? Começa falando um tema muito técnico, que é o pessoal da infectologia, um conteúdo muito rico, o pessoal experiente, super gabaritado que estava aí. Histórias maravilhosas aí onde tudo começou, HGA, primeira turma, diretório, enfim. E até temas inovadores que nunca tiveram aí, como foi essa mesa de gestão. Então, acho que é um evento espetacular. Gostei muito de estar aqui. Eu entrei na faculdade em 97. Para mim, HGA e FICEMES era uma coisa só. Conta pra gente como isso veio e como isso está. Por volta de 3 anos após a fundação da faculdade, nós não tínhamos efetivamente um hospital para que pudéssemos ter a competência acadêmica necessária que a escola recomendava e a prática alinhada com isso. E isso demandou, por parte de várias turmas, uma luta intensa até a conquista efetivamente dele e, obviamente, né, não dá para aceitar que neste momento, onde a gente deveria estar aprimorando essa relação, a gente corra o risco de não continuar participando com suas atividades no Guilherme Alves. Essa festa de 55 anos é absolutamente oportuna, né, tendo em vista o fato de que a medida judicial foi aceita e reabre a possibilidade de a gente retomar aquilo que perdemos por força de uma ação absolutamente direcionada e mal conduzida. O Dr. Wilson, da 25ª turma, está bastante envolvido com a formação e com o começo do Projeto Alfa. O que me conta desse começo do Projeto Alfa? No Corpo de Bombeiros existe muita força de trazer a comunidade junto ao Corpo de Bombeiros para aprender prevenção de acidentes, primeiros socorros. Aí eu tive a ideia de montar um grupo na faculdade e dar aula para a população com o apoio do Corpo de Bombeiros para treinar a população em primeiros socorros, prevenção de acidentes. Na formação acadêmica, a impressão do público leigo, você está no primeiro ano da faculdade e já te considera um médico, né? A pessoa que entra em qualquer área da saúde, não só medicina, a família encara como um salva-vidas em qualquer situação. Vê se essa bula de remédio aqui, dá uma olhada se eu posso tomar isso daqui para pressão. Ou tal pessoa está passando mal, vai lá ver o que está acontecendo. Exatamente. E os alunos não sabiam como agir. Então nós ensinamos os alunos o que fazer num caso de acidente de rua, por exemplo. E com os treinamentos do Corpo de Bombeiros nós conseguimos fazer isso. E ao mesmo tempo, os bombeiros pisaram na faculdade pela primeira vez. Tiveram noções de anatomia, fisiologia, emergência que puderam usar nos atendimentos de bombeiro. Então foi uma simbiose perfeita. Estou aqui com o Caio e a Flávia, da turma 56, e eles foram os fundadores da Liga de Gestão em Saúde da FICEMES. No terceiro ano a gente tem aulas de gestão na faculdade e eu e a Flávia sempre fomos duas pessoas interessadas nessa área, né? Só que o curso não supriu muito nossas expectativas e a gente queria alguma coisa a mais. Durante a faculdade, durante a nossa graduação, tanto nós não damos toda a importância devida para a gestão em saúde, como a própria disciplina, né? Em todas as faculdades isso. Então é muito importante já sair com pelo menos uma base, porque querendo ou não a gente vai sair, vai entrar numa residência, vai trabalhar e isso vai estar mais presente no nosso dia a dia. Então acho que a Liga veio para agregar e quem for interessado com isso, ir atrás de se especializar, gerar esse interesse durante a graduação e não só depois. Eu, muitos anos atrás, deixei um material, um jornal, para mostrar para a população que a faculdade tinha uma importância científica e que os alunos não eram simplesmente pessoas que sentavam ali nos bancos e assistiam aulas. Nós queríamos organizar um congresso de alto nível, com professores reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, como o Dr. Zerbini veio na primeira vez. Isso acabou criando uma mentalidade em muitas pessoas. Então, não é só assistir a aula e prestar prova. Existem maneiras de se difundir o conhecimento. Então, tudo isso, essa união, é para que a qualidade científica, assistencial, social seja forte. Essa
essa participação ajuda a moldar o teu espírito médico, o espírito que você vai carregar e faz você ter boas lembranças com relação a esse período de faculdade que realmente ele não volta mesmo. Participar do congresso da FICEMES aqui é sensacional, né, de ex-aluno. A gente consegue falar um pouquinho do que nós podemos fazer pela FICEMES nesse tempo todo, né? Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é o espírito da FICEMES para que nós possamos unir forças para fazer com que a faculdade ela possa voltar aos velhos tempos, no bom sentido desse glamour e principalmente despontando como continuando sendo as melhores faculdades de medicina do Brasil. Estou aqui com o Dr. Renato Kifuri, da 21ª turma, e queria que ele desse as impressões dele de como foi a palestra. Primeiro é uma honra, né, e um prazer enorme estar aqui no evento da faculdade. Como todo bom ficemista, voltar à sua terra é um prazer, é uma sensação muito gostosa de rever os amigos. Falamos sobre Covid-19, né, talvez o grande desafio desses últimos 3 anos, né, ter a oportunidade de discutir junto com a Rosana Richman, querida amiga e colega, temas como a prevenção, o vírus, a vacinação e o tratamento foi importantíssimo, acho que a turma deve ter gostado. A mensagem que eu quero deixar é que a gente não esqueça o que nós aprendemos nesses últimos 3 anos. Nossa memória, infelizmente, é curta. Daqui a pouco a gente está desvalorizando coisas que nós, durante a pandemia, a gente viu que era muito importante, que o que eu fizesse ou deixasse de fazer tinha a ver na sua vida. Então, essa responsabilidade social tem que permanecer. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre bom poder estar de volta aqui na faculdade e poder falar um pouco sobre aquilo que a gente está fazendo. Foi muito interessante, a gente conseguiu ver o que todos os outros colegas estão fazendo. É sempre uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. A doutora Teresa Orr vai contar pra gente uma história bastante bacana. Conta pra gente, doutora. Na minha primeira intermédia, em 79, tinha uma moça em Botucatu que usava um gorro. E esse gorro dela todo mundo pegava, brincava e tal. Aí o Feijão um dia pegou o gorro dela, fugiu com o gorro. Aí ele falou pra mim, Piru, eu queria um gorro para aqui da FICEMES, porque o gorro de Botucatu era famoso, né? Aí Mas a ideia inicial era roubar. Era roubar, claro, né? Mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu sei fazer tricô e eu faço um gorro para você. O gorro que hoje sumiu, porque a gente tem um que está no lugar daquele do Feijão, né? Aí, em seguida, entrou na faculdade o Gatão, que é meu calouro. Aí o Gatão, Piru, eu preciso de um gorro. Se o Feijão tem gorro, eu também quero ter um gorro. O gorro do Gatão, gente, ainda é o mesmo gorro original que eu fiz, que o pessoal usa, que o Renê usou e que tantos outros vêm usando, o Cosminho usou e ainda estão usando. A gente teve agora na plenária a participação do Dr. Toninho da 10ª turma, falando da época do início do DA. Foi uma situação bastante específica, bastante difícil. E qual foi a emoção dessa participação no Congresso? Conta um pouco pra gente, dá uma pincelada do que foi falado, por favor. Pessoal, muito bom. Poxa, eu gostei muito de participar, a comissão está de parabéns. Participei do diretório acadêmico em 1978 e eram momentos difíceis, ditadura militar, tivemos alguns problemas com a fundação e acabamos entrando numa greve por falta de condições de conversar. Depois de 62 dias de greve, conseguimos o nosso intuito, que era acerto no nosso currículo dos alunos da faculdade. Isso é importante porque o diretório acadêmico tem que cuidar das relações dos alunos, então o nosso é mais importante do que qualquer coisa. Professor Dr. Daniel Munhoz, um grande orgulho da FICEMES. Desde que eu decidi ser médico, minha irmã me gozava dizendo que pobre não pode ser doutor, porque a família era pobre, não conseguia então ter meios para estudar medicina. Mas quando entrei em Santos e não tinha como estudar, a faculdade me deu uma bolsa de estudo, reembolsável, paguei depois de formado. E além do mais, tive professores aqui que me ajudaram muito, professor Hélio Boturão, professor Mário Flávio de Alcântara, que me arrumaram emprego, que me permitiram em laboratório e que me permitiram então sobreviver em Santos. E depois de formada, a turma da FICEMES ainda me ajudou em outras coisas que fizeram que a minha vida se desenvolvesse no que depois eu fui concretizando e chegando
até professor titular da USP, mas lá na base foi a FICEMES e os seus professores que me deram essa oportunidade. Já como titular da USP, eu fui procurado por alguns alunos da FICEMES e eles tinham vontade de assistir uma autópsia médico-legal. E nós fundamos na FICEMES a primeira Liga de Medicina Legal do Brasil. Esta é a minha escola, apesar de ter feito carreira em outras faculdades, e hoje, até hoje, continuo ser FICEMES. Eu fiquei muito tempo trabalhando, todo mundo sabe, pagando do próprio bolso por mais de 10 anos, porque o que a faculdade trouxe para mim, eu terminei de crescer dentro da faculdade. Então aqui a minha família, eu procuro sempre da melhor forma tentar retribuir isso tudo que eu ganhei da faculdade. A FICEMES não tinha protagonismo. Hoje a FICEMES tem 55 anos e a gente está na vanguarda, porque tem rádio pirata, porque faz uma festa de 50 anos, porque faz uma festa de 55 anos. E eu disse lá na frente, né? Os 60 anos é de vocês. Acho que a história ficou muito marcado e agora a gente precisa ver o que é que nós vamos fazer com as outras gerações. A gente só tem isso que a gente tem hoje graças a eles mesmos, que a gente teve bons professores. Tá? Então a gente teve exemplos e é por isso que a gente está aqui hoje. Obrigado, Delroy. Bel Delroy, uma das principais protagonistas da realização desse baile. Bel, obrigado. Fala algumas palavras, como foi fazer essa festa para tanta gente e que vai alegrar tantas pessoas? Sempre é a motivação de juntar todo mundo, né? Para juntar a alegria, para ter muita energia positiva, para mostrar que a gente é uma família. Rádio Pirata, com a nossa líder, presidente da Associação de Ex-Alunos, Thaís Guimarães. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a ela por toda a força que ela deu para a Rádio Pirata, porque ela foi a maior das entusiastas de todo esse nosso projeto. Sempre nos atendeu com uma paciência interminável, tá? Então, Thaís, eu queria te agradecer e, mais do que isso, eu queria te parabenizar por esse congresso que foi feito hoje. Então, obrigado. Faça uns comentários aí sobre as suas impressões do congresso. Sabe aquela frase, só sabe quem um dia viu, quem sua camisa já vestiu? É exatamente essa sensação, né? Só quem estuda na FICEMES sabe o que é ser FICEMES. E eu queria falar uma coisa aqui que é do fundo do meu coração. Eu descobri nesse grupo que a gente tem de associação de ex-alunos que eu tenho muito mais amigos da FICEMES que não foram meus contemporâneos do que dos que foram, porque essa coisa transcende turmas e transcende gerações. Então, o espírito FICEMista é exatamente esse que a gente tem no nosso grupo de conselho. Eu só tenho a agradecer aos amigos que fazem parte e os amigos que eu ganhei nesse grupo que é maravilhoso e que realmente veste a camisa da FICEMES. É uma união por um sentimento, aqui na Rádio Pirata. Obrigado.